aparentemente tem havido instruções contraditórias. Houve uma especulação ontem de que o Estado-Maior russo tinha posto os seus cargos à disposição e que foi recusado, portanto que o Ministro da Defesa terá dito não. De qualquer maneira, é possível, neste momento também no discurso político russo, e se calhar no pensamento político russo, que há uma ameaça crescente, mas a verdade é que isto resolvia-se rapidamente. Mas faz sentido estar a dizer que quer negociar e ao mesmo tempo estar a criar este... Faz sentido, não faz sentido. É para intimidar, para pressionar, obviamente. Não faz sentido, mas tem sido usado várias vezes na história, dizer, como se costuma, quando nós dizemos, dar uma no cravo e outra na ferradura. A verdade é que a Rússia tem forças nucleares e eu ia-te falar um bocadinho sobre isso. Mas só para dizer, em complementar uma coisa que a Ana disse de Kiev sobre o armamento dos civis, é assim, é evidente que aquilo que eu vou dizer é uma coisa que não vai ser vista pelos jornalistas, porque os ucranianos não vão abrir, digamos assim, os seus centros de recrutamento aos jornalistas. Agora, eles dividiram os civis em várias categorias. Eu vou dizer aquilo que eu posso dizer. Portanto, quer dizer, os civis com treino militar e que tenham feito parte das Forças Armadas têm direito a determinado tipo de armas. Kalashnikov, lança-granadas, etc. São aqueles da braçadeira amarela? Não interessa, pronto, são os deles. Têm direito a Kalashnikovs, armas automáticas, etc. Aqueles que têm treino de armas de fogo, de caça e de desporto têm o tipo de armamento, geralmente armas não automáticas. Depois tens civis mais velhos e que não têm uma experiência atualizada, que são essencialmente pessoas que vão controlar o transporte de armas e de munições. No outro dia diz que viu algumas destas pessoas já idosas com imensas armas nas mãos e não sei quanto. Depois tens vários outros tipos, tens pessoas que vão ficar só como observadores, outras pessoas que dão informações às colunas militares, pronto. Outros que denunciam os sabotadores, etc. Portanto, eles criaram um sistema de defesa territorial que parece ser extremamente eficaz. É evidente que estas pessoas, quais são os quartéis? Os quartéis são casas. Quer dizer, ninguém sabe onde é que são. Eles dão instruções à população, atualizadas de meia hora, meia hora. Isto é uma guerra que a antiga Rússia conhecia. A nova Rússia já não. É como se fosse um pelotão civil em paralelo. É como se fosse a mobilização de todas as pessoas na medida das suas capacidades. Nós aqui mobilizámos, felizmente, só contra a Covid. Ali a Covid é um bocadinho diferente e tem essa dimensão nuclear que estamos aqui a falar. E agora o Presidente Zelensky também está a pedir para virem pessoas de fora, não é? Sim, faz lembrar a Guerra Civil de Espanha, que, como tu sabes, tiveste brigadas internacionais dos vários lados e que foram correspondidas. E há muitas pessoas, por exemplo, tu tens ingleses que estão neste momento a trabalhar em Kiev e que já se ofereceram, apesar de muitos deles se notar pela idade e pela barriga, que não têm grande capacidade combatente, mas que já se inscreveram também em forças de defesa. Agora, deixa-me só pegar-te num tema que para mim é um dos temas centrais, e aqui temos que falar a sério das coisas. Nós sabemos que o regime do Terceiro Reich alemão foi um dos regimes genocidas da história, e sabemos que o regime stalinista foi um dos regimes genocidas da história e que foram aliados, ainda por cima. Costuma-se dizer que o Stalin é o único aliado do Hitler que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Mas pronto, passando por cima dessa observação, uma das grandes exigências de Putin, eu acho que não há autoridade moral para o fazer, mas pronto, ele disse que é preciso desnazificar a Ucrânia. Ele tratou a Ucrânia como um país governado por nazis e drogados. Não sei se nazis drogados ou nazis em aliança com drogados, não sei. Sim. Pronto, mas o grande problema aqui é que nós temos que distinguir as forças e saber o que é que existe. Quer dizer, não vamos atrás de chavões, vamos ver o que é que existe. Deixa-me começar pelo tal vídeo do rabi, portanto, o chefe da igreja judaica de Odessa. Não sei se podemos aumentar. Isto foi num dia sagrado no sábado. E ele despede-se dos seus fiéis. Ele explica que tem que sair da cidade, tem que fechar a sinagoga porque estão a ser atacados, tem que haver uma evacuação, e ele chora a certa altura. E depois é levado por familiares e amigos. Portanto, quer dizer, não parece que um regime nazi tenha sinagogas em funcionamento. Mas pronto, isso é outra questão. No Maidan, quando houve a Revolução de Maidan, quando houve, chama-lhe golpe de Estado, revolução, insurreição, etc., tumulto, que é uma praça central de Kiev, onde se deu o derrubo do Yanukovych, portanto, o presidente que primeiro tinha dito que era a favor da União Europeia, depois veio dizer que afinal já não era. Tu tens muitas forças, tens aqui estes homens claramente vindos de setores radicais nacionalistas e alguns vindos de setores neonazis, mas depois tens ali também uma imagem em cima da Nossa Senhora de Fátima, tens cossacos que vêm, enfim, de zonas históricas um bocadinho diferentes, tens chechenos, tens anarquistas. Tiveste, por exemplo, um grupo stalinista que acha que o Stalin foi um grande estadista, mas que estava contra a corrupção do regime. Tiveste deputados do Parlamento Europeu, tiveste deputados da extrema-esquerda do Parlamento Europeu que achavam que isto era um momento de liberdade. Sem dúvida que estes homens, os grupos nazis da Ucrânia, existem.
e que alguns deles foram integrados, na altura em que o Estado ucraniano caiu, alguns deles foram integrados em milícias militares, que, entretanto, foram dissolvidas e foram reintegradas no exército, sem dúvida. Agora, o que não podes também esquecer é isto que eu te vou mostrar. Este é um regimento, este é um símbolo, digamos assim, da chamada, os símbolos do nacionalismo ucraniano, que era o chamado Exército Insurgente da Ucrânia, que, no fundo, foi esmagado durante a Segunda Guerra. Qual é o símbolo? O símbolo é este homem a esmagar dois tipos de bandeiras. Não, podemos lá voltar. Percebes porque qual é a minha insistência? É que isto, entretanto, foi sendo traficado e apagaram a segunda bandeira, que é conveniente. As bandeiras são a bandeira soviética e a bandeira nazi. Eram estas bandeiras que foram esmagadas pelo nacionalismo ucraniano. Não estou a dizer que era bom ou que era mau, mas quer dizer, foi assim. Podia ter sido diferente. Foi assim. Deixa-me mostrar também esta imagem que me parece elucidativa. À esquerda tens o símbolo do chamado Regimento Matilano, em que vês a estrela de David junto aos símbolos nacionais ucranianos. É um grupo antiterrorista feito por voluntários de origem judaica. E ali tens aquele homem, à esquerda, o Natan Kazin. Que é o Natan Kazin? Natan Kazin é o comandante judeu das tropas de drones, portanto, que fazem todo o esforço de informações aéreas da Ucrânia. Tem sido um dos homens mais importantes na chamada guerra oculta e observação de novas tecnologias, etc. Quer dizer, não parece que um país nazi tivesse estas pessoas à sua frente, para além do presidente Zelensky, que é filho de sobreviventes do Holocausto. E depois vamos aos outros nazis que não se fala. Os da Rússia. E a Rússia. É que a Rússia tem um grave problema com o nazismo. Eu não sei se podemos aumentar isto. Estes são os vários grupos paramilitares que estão neste momento no Donbass. Não sei se podemos aumentar, para vermos os nomes. Vamos tentar, se pudermos. Pronto, estes são os grupos. A Rússia tem três problemas. Um primeiro problema, tem 120 grupúsculos reconhecidos. Uns são tolerados dentro da Rússia, outros são manipulados, outros são facilitados e não têm sido reprimidos. Quer dizer, são às vezes reprimidos quando se envolvem com os grupos de crime, etc. Mas aquelas são as milícias nazis, pró-nazis, de várias tendências. Aqui está o BORN, o Rodina, o Movimento Imperial Russo, a Unidade Nacional Russa, o Exército Ortodoxo Russo, a Alvorada Ortodoxa, que existe na Rússia e na Bulgária, o OPNI, a União Eslava, o Grupo Ruski, a Vontade Russa, o Formato 18, o Russo, o grupo chamado Nacionalistas Autónomas, os Força de Missão Rusitos, o Movimento Internacional Euroasiático, a Associação de Patriotas Eslavos, o PND, etc. Depois tens também grupos de outros países que chegaram ali, a chamada Base, que é um grupo nazi que tem sido perseguido no Reino Unido e nos Estados Unidos, do Rinaldo Nazar, que está ali presente, a Legião de Santo Estevão da Roménia, que veio trair alguns dos grandes ideais do nacionalismo romeno e se transformou num grupo, enfim, que eu não qualificaria, não estou aqui para julgar ninguém moralmente, são jovens, acreditam nestas coisas, muito bem. A Frente Nacional da Hungria, todos eles estão ali. Depois os chamados grupos socialistas nacionais, depois tens os grupos que existiam já na Ucrânia e que apareceram como grupos de extrema-direita, como o Pravý Sektor, o setor direito, e depois passaram para setores pró-russos, os grupos do Ilya Kliva, o grupo do UNS, que primeiro se pensou que era um grupo nazi ucraniano, depois percebeu-se que era um grupo criado pelos serviços secretos russos, os grupos do Eduardo Kovalenko, que é uma pessoa que também tem ido de um lado para o outro, e depois as fotografias dos seus símbolos, só para não acharem que eu estou a inventar nomes. Aqui estão as fotografias dos seus símbolos. E acho que estes símbolos falam por si. Mas se quiserem aumentar, podemos ainda falar melhor. E tens ali o Kovalenko, quando era ainda nacional, mais para cima, se não se importam. Esta é uma das manifestações, numa das grandes cidades russas, mas podemos mostrar mais em cima, se não se importam. Repara, as próprias autoridades, lá está o Kovalenko ali a fazer a saudação, junto ao seu grupo nazi, que agora já não é nazi, agora é um grupo pró-russo, e curiosamente estes homens têm também feito campos de treino que têm sido denunciados, por exemplo, pelas autoridades alemãs, porque recebem grupos nazis de vários países que vão treinar-se num campo perto de São Petersburgo, chamado Campo Partizan. Aliás, aparece ali um dos seus anúncios. Isto é uma matéria que pode ser expandida, podíamos fazer um programa só sobre isso, era muito importante. Não nos esqueçamos que há pessoas que acreditam na aliança entre estes grupos e os grupos russos, os grupos pró-alemães e os grupos russos, um bocadinho com base no tal pacto germano-soviético que alguns dizem que nunca existiu. Antes de avançarmos para o resto das nossas... Peço desculpa estar a demorar muito, mas é muito difícil. Eu queria centrar nesta questão que voltamos a isso se tiveres. Esta questão de Putin ter posto as forças de dissuasão nuclear em alerta, e diz que é por causa das declarações
agressivas dos países da NATO. Pergunto, temos muito pouca informação, é só isto que temos, mas pergunto se entramos numa nova era. Eu devo dizer uma coisa, a informação que eu tive antes de ir para aqui, estamos aqui a falar há 15 minutos, era que Vladimir Putin tinha dito que uma das opções da Rússia era pôr o seu arsenal alerta nuclear, mas que não era um anúncio urgente. Mas o que significa pôr alerta? Significa que o seu arsenal, em vez de estar numa situação de descanso, está numa situação de prontidão. Mas, em geral, aquilo que fazia parte da doutrina nuclear russa era que isso só acontecia se houvesse uma ameaça nuclear declarada da parte de um outro Estado. E aí a Rússia faria menção de explicar, de ver se a ameaça era real, e se fosse real, podia até fazer o primeiro uso de armas nucleares se se sentisse atacada. Mas isto significa que já saiu do pacto nuclear? Quer dizer, já saiu, já deixou de cumprir as regras todas, não é? Mas de qual pacto? Não estou a perceber. Do acordo que havia internacional? Mas não, repara uma coisa, vamos lá ver. O acordo, aquilo que nós tivemos vários acordos especiais de armas estratégicas, de armas de alcance intermédio, etc. Mas aquilo que nós temos tido até agora é aquilo que chamamos a doutrina de distribuição mútua assegurada, em que todos os generais sabem que se lançarem um míssil nuclear são destruídos a seguir por outro míssil nuclear. Eu tinha aqui explicado. Quer dizer que isto é que é um passo um bocadinho complicado. Mas... Não podemos saber o que é que neste momento quer dizer o decreto. Repara, nós tivemos há poucos dias um alarme que foi o passear no centro de Moscou 2 mísseis intercontinentais do tipo Topol, que têm atómicos, que têm um alcance de 11 mil quilómetros. Todos achavam que eram 2 mísseis que podiam ser usados para dissuadir os ucranianos de resistirem por vias convencionais. O presidente Macron também, não vou aqui revelar nenhum segredo, mas eu acho que já disse isso nos últimos programas, disse a várias pessoas que uma coisa que lhe fez gelar o sangue no seu encontro com Putin é que a certa altura eles trataram-se muito bem, trataram-se por tu. O presidente Putin perguntou como é que estava a mulher do Sr. Macron, o Sr. Macron disse que estava muito bem, como é que está a família do Sr. Putin, os cães estão bem, etc. Tudo muito bem, trataram-se por tu, mas a certa altura o Sr. Putin disse o seguinte: nós sabemos que a NATO tem armas superiores, convencionais, navios, submarinos, aviões, que têm novas tecnologias, mas não se esqueçam que nós temos o mais moderno arsenal nuclear do mundo e que sabemos usá-lo. O presidente Macron disse que foi uma das primeiras vezes em que ele compreendeu ao vivo o que era a tal doutrina da destruição mútua assegurada, mas há uma dúvida que se criou nos franceses. Será que a Rússia criou uma doutrina de sobrevivência a uma guerra nuclear? Aqui isso é que é a coisa mais complicada. Quer dizer, tu seres adepta da dissuasão, percebo. Agora, pensares que podes sobreviver a uma guerra nuclear é algo que a mim também me faz gelar o sangue e a todos os seres humanos. Mas deixa-me só, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isso, porque eu ia agora entrar... Por enquanto não tenho mais informações. Mas eu ia entrar na parte do nuclear daqui a um bocadinho, mas podíamos depois falar outra vez se tiveres informação. Agora, só para dizer que nestas coisas, como sempre, há heróis. Quer dizer, há pessoas declaradas heróis. E os ucranianos já selecionaram os seus heróis, para além do presidente, que aparece, como sabes, camuflado nas ruas. E depois, obviamente, os heróis russos que morreram, que não sabemos quem foram. As mães não podem dizer, os pais não podem dizer, os filhos não podem dizer. Mas os heróis reconhecidos aparecem-nos aqui. Para já, as forças de operações especiais ucranianas ali à esquerda, os chamados Spetsnaz, são chamados assim quer na Rússia, quer na Ucrânia. Tens ali os Spetsnaz ucranianos à esquerda. Não sei se podemos aumentar só para mostrar um bocadinho. Muito obrigado. Aquilo são os Spetsnaz ucranianos a treinar com americanos e alemães num campo especial de treino na Alemanha. São talvez uma das 5 ou 6 forças especiais mais importantes do mundo. Têm feito coisas incríveis nesta guerra. Algumas, se calhar, só serão conhecidas depois disto acabar. Depois tens ali, e são considerados heróis pelos ucranianos, depois tens ali à direita, não sei ainda saber dizer quem é. Não tenho piada nenhuma. Este rapaz chama-se Vitalis Kakun, era um engenheiro, era um sapador dos fuzileiros. Ofereceu-se para uma missão totalmente impossível, que foi dinamitar uma ponte que unia a Península da Crimeia ao território ucraniano. É evidente que ele foi a primeira vítima, ele sacrificou-se pela sua unidade, impediu o avanço durante algumas horas. É um homem que gostava muito de Portugal, porque a sua família, posso dizer isto, a sua família vive aqui, a sua família, e ele conhecia bem Portugal, vinha cá muitas vezes, a família é muito amiga de alguns militares portugueses, neste momento chora este seu filho, e era um homem bom, e a sua família é feita de homens bons que vivem do seu trabalho e que merecem o nosso respeito.
Depois, outros heróis, a Força Aérea da Ucrânia. Foi a tal Força Aérea que se disse que tinha sido destruída no primeiro dia. Este é um Sukhoi 27, modernizado. Os ucranianos precisavam destes mísseis e já os receberam outra vez. Estes aviões têm feito, logo no dia a seguir a terem sido destruídos, entre aspas, fizeram 34 missões por dia. E têm feito coisas espantosas, algumas vêem-se, outras não se veem. Estes Sukhoi, por exemplo, estão armados com alguns mísseis que têm um alcance de cerca de 200 km, portanto, no fundo, podem atingir um helicóptero de 200 km sem que o helicóptero sequer saiba o que é que lhes aconteceu. Portanto, são também considerados heróis. E depois, os heróis da chamada Ilha da Serpente, os desgraçados dos homens da Guarda Nacional, que se recusaram a sair da ilha que estavam a defender. Tinha sido fácil, mas não o fizeram e foram mortos. Pronto. Depois temos. Diz. Não, ia dizer que temos também aqui situações, casos em aberto, em aberto. misteriosos, é que o caso de Chernobyl, Sim. que foi o argumento para terem tomado a central, foi para evitar aqui, tomar por outros grupos, não é? Vou-te mostrar aqui 3 casos em aberto exemplificativos. Isto é uma das imagens das forças blindadas russas que entraram em Chernobyl. Chernobyl não estava defendido, tinha apenas um grupo de guardas nacionais que não se quiseram render, mas foram desarmados. Estão hoje reféns, com os funcionários também do Departamento de Energia. Ali à esquerda tens a zona de Chernobyl. Chernobyl, eu não sei se alguma vez visitaste esta zona. Não. É uma zona totalmente devastada, quer dizer, não tens pessoas vivas, sentes, tens que ser, portanto, fazem-te uma análise de radioatividade do teu corpo antes e depois, e depois voltam-te a fazer uma semana depois, se estiveres na Ucrânia, se não noutro sítio. É uma das zonas em que, infelizmente, ainda tens um centro radioativo vivo, portanto, isto tinha 4 reatores, 3 deles foram fechados. Um deles, estou a falar, para quem não sabe, quer dizer, Chernobyl foi alvo da maior catástrofe nuclear nos últimos tempos, portanto explodiu os reatores. O reator 4, infelizmente, ainda não foi, digamos, totalmente neutralizado ao fim destes anos todos. Pensa-se que Chernobyl só pode ficar desnuclearizada em 2065, imagina, só em 2065 em que isto será. E há um dos maiores reservatórios do mundo de lixo nuclear, incluindo combustível nuclear. Ora bem, qual foi a justificação que os russos deram para entrarem aqui? Nunca tinha havido problemas em Chernobyl debaixo de controle ucraniano com nenhum presidente, porque é uma zona considerada de interesse público e tem sido salvaguardada pelo Departamento de Energia, pelos laboratórios. Os russos disseram imediatamente, não os russos, quer dizer, a elite russa, chamemos-lhe assim, veio dizer, não, isto pode cair nas mãos dos tais nazis. E, portanto, eles podem fazer uma arma. Foi esse o argumento para tomarem Chernobyl. Uma arma nuclear. Não te esqueçamos de uma coisa: quem quiser brincar com o nuclear naquela zona vai prejudicar a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polónia e a Rússia. Já agora passo-te para a seguinte questão, que é esta. Embora não tenhamos aqui uma imagem, porque eu não tive tempo. A Rússia a Ucrânia, como sabes, tem 15 reatores nucleares que estão agrupados em 4 centrais. Pronto. E todos esperamos que não haja nenhum problema nesses reatores. Eu não estou a dizer da competência dos técnicos, mas o caso, por exemplo, haver um bombardeamento errado a um desses centros, quer dizer, era uma catástrofe, não esperamos não ouvir falar. Mas a Rússia tem também 2 centrais nucleares muito perto da zona de conflito. É a central de Rostov, que tem 4 reatores, e é a central de Voronezh, que tem 5 reatores. Portanto, estamos a falar de 9 reatores nucleares em território que poderia, se alguém pensar assim, também ser atingido por alguém. E, portanto, esperemos que as pessoas não brinquem com a questão nuclear nesta zona, porque é estar a brincar com coisas inimagináveis. Depois, outra questão em aberto é saber o que é que aconteceu a este avião. Este avião, o avião, para quem não saiba, um Antonov 225, é o maior avião de transporte do mundo. Foi construído pela Antonov, que é uma empresa ucraniana, estava no tal aeroporto de Gostomel, que fica perto de Kiev, e que foi ocupado por forças especiais russas, que depois foram destruídas pelas forças especiais ucranianas, num vídeo também que chegou às mãos, que é perfeitamente, enfim, é de guerra, não interessa, não vamos mostrar aqui. Este avião é um avião que representa muito para os ucranianos. Porquê? Porque tem sido uma fonte de rendimento. Este avião está ao serviço de todas as grandes organizações internacionais. Cruz Vermelha, ONU, organizações de refugiados, têm levado tudo, e os ucranianos têm ganho muito dinheiro também com estas missões. É um avião também com uma tecnologia extremamente avançada. Estava num dos hangares, aparentemente não foi destruído, mas não sabemos em que estado está. É interessante termos mais notícias sobre isso. Depois, a terceira e é um aviso também, um aviso à navegação, a todos nós que estamos aqui e aos nossos colegas, que é o de termos material de guerra igual dos dois lados. Já vimos ali algumas tentativas de nos distinguir.
mas convém percebermos o que é que nos dizem as imagens e não tirar conclusões apressadas. Eu não sei se tinha aqui uma fotografia, que é uma fotografia do Romundo, de ontem ou de anteontem, não sei, acho que a data aparece na fotografia, que é pronto, aqui está, portanto, isto passa-se no dia 26 de fevereiro, às 8 horas e 12 locais. A Ana e os nossos correspondentes também já falaram sobre isso, portanto, é o atingir de um prédio em Kiev por um míssil. Ora bem, duas uma, quer dizer, ou isto é um acidente ou isto é um crime de guerra. E se é um acidente, resta saber de quem. Pode ser realmente um avião russo, mas pode também ter sido da defesa aérea ucraniana que funcionou mal. Não te esqueças que numa guerra de mísseis, os mísseis também são guiados por instrumentos técnicos. Radares, sensores infravermelhos e outros. E pode haver medidas eletrónicas contra medidas eletrónicas que os façam desviar. E, portanto, não tiremos conclusões apressadas. Pode ser um ataque russo, mas pode ser um problema ucraniano, sem dúvida. Eu tenho grandes dúvidas de que faça parte de um ataque planeado, porque depois não houve outros ataques contra aquele prédio. Quer dizer, e, portanto, nesse aspecto, não parece quem é que poderia ganhar com isto, não parece. E pronto, era o que tinha a dizer. E agora queria falar da mensagem mais importante nesta emissão, que tem a ver com Portugal. Pronto, Portugal, como sabes, enfim, algo que já se sabe, Portugal vai fornecer 1000 espingardas automáticas G3 como primeira remessa para a Ucrânia, para além de capacetes e coletes balísticos. Está ainda em discussão a possibilidade de Portugal fazer com o subsídio não pago inteiramente pela União Europeia, o envio de mais alguns milhares de G3 com modernização, que é o chamado kit Spur, que é feito na Suécia. Porquê que os ucranianos querem estas armas? Por uma razão. Portugal usou estas armas na Lituânia, no destacamento de fuzileiros que teve na Lituânia. A Lituânia é um aliado da Ucrânia e disse que estas armas eram ideais para os ucranianos. Apesar de serem armas mais pesadas, são mais eficazes para determinados tipos de combate. E com o tal kit Spur, que não é muito caro, podes instalar uma série de... Podes instalar lança-granadas, podes instalar determinados binóculos, etc. E, portanto, Portugal, neste momento, pode realmente fornecer equipamento extremamente importante para os ucranianos. Não te vou dizer se está planeado ou não, mas é uma das ideias. Agora, qual é a grande consequência? Eu prometi que ia falar sobre isso. É uma mensagem de paz, de desenvolvimento para Portugal. O que é que se passa? Como sabes, neste momento, por causa do possível fim das remessas russas de gás e para a Europa, estamos a pensar numa alternativa. Portugal não é dos poucos países que não é dependente do gás russo. Não é, mas aqui estamos noutra dimensão. Estamos noutra dimensão, que é assim, os portos portugueses de Sines, o Porto de Sines, tem já uma capacidade instalada de terminais para receber gás natural liquefeito. Temos aqui uma imagem de Sines. A Espanha tem também essa capacidade, maior do que a de Portugal. A de Portugal poderia ser aumentada. Tudo isto custa dinheiro. Mas a verdade é que havia um problema, é que assim, o gás natural entrava em Sines ou na Espanha, mas depois tinha que ir através de um gasoduto até à Europa Central. E por isso tínhamos que ter a colaboração da França. A França até agora tem sido contrária à importância estratégica deste plano. Pronto. Portanto, eu considero que não há um projeto de interesse comum, como se costuma dizer, da União Europeia. Só que a França mudou de opinião nos últimos tempos. E a Alemanha também está a mudar de opinião. Por duas razões. Como sabes, a União Europeia já trata o gás natural liquefeito como um possível gás aceitável em face dos acordos sobre o clima. E se houver realmente uma catástrofe no que toca ao remessa de gás da Rússia, nós podemos criar aqui um novo potencial em que Portugal, Espanha e França serão os 3 grandes centros de trânsito de gás natural liquefeito. Eu posso só dizer que neste momento a possibilidade de receber esse gás, quer de países como Angola, os Estados Unidos, etc., é pelo menos 76 mil milhões de metros cúbicos por ano, que é uma quantidade perfeitamente incrível. Repara, da Argélia, a Europa recebe 5 mil milhões. Estamos a falar de 76 mil milhões. E isto é uma capacidade básica. Agora, podes-me dizer assim, isto, para já, são 34% das remessas da União Europeia, mas podíamos chegar a cerca de 60% das remessas. E a grande questão é, quanto é que isto custa? Pois muito dinheiro. O preço é muito mais elevado. Mas posso dizer que é mais barato que não ter gás. Claro. Depois, podes-me perguntar assim, quanto tempo é que demora? Se começarmos já, talvez possa demorar 1 ano e meio. Trata-se de fazer um gasoduto que vai de Sines e dos portos espanhóis por França até a Europa Central, mas é um projeto que, sobretudo para governos estáveis, de 4 anos, que possam sentar-se para pensar, e com o apoio da população e com o apoio dos técnicos e com fundos europeus, se isto for considerado realmente um projeto de interesse comum, vai revolucionar... E vai ser, porque a Comissão Europeia anda à procura de alternativas. Vai revolucionar a a questão da energia na Europa. E por isso é que eu também digo aos nossos amigos russos, por isso é que eu também digo aos amigos russos, convém não brincar com o fogo, porque se a Europa se decide a criar uma nova fonte de energia,
a chamada chantagem do gás da Rússia não dá resultado. Nuno, hoje peço que ficamos por aqui, porque não temos mais tempo para continuar. Isso é que é Pelo menos para já, deixa-me tirar no ponto de situação de uma manifestação que está a começar agora em Lisboa. Já voltamos a falar mais à frente.